Bom dia, povo mais lindo da terra, povo de Deus, povo abençoado. Que alegria estarmos aqui, que bom, podermos estar contentes e felizes por estarmos nessa manhã com você. Eu sou o apóstolo Silvio Fernandes Chaves, estou aqui com muita alegria e vou passar para a galera, os mestres, os filhos se apresentarem, cada um falando o nome, alguma coisa que Deus colocar aqui. Isso possa ser uma manhã muito abençoada. Shalom, bom dia a todos, meu nome é Luiz Oliveira, que essa manhã seja uma manhã de esclarecimento, de muito conhecimento das escrituras e possa ser uma manhã abençoadora dos seus lares. Shalom a todos, bom dia, eu sou o mestre Anderson de Souza, estamos aqui numa incumbência de trazer uma ambiência para tudo isso que tem acontecido e pedimos que você continue aí orando por nós, intercedendo e participando. Um grande abraço, shalom, shalom. Shalom, queridos, eu sou o mestre Flávio Oliveira e eu creio que isso aqui é um projeto do Eterno para a nossa vida. É algo que já tinha sido projetado há algum tempo e hoje nós estamos dando um pontapé inicial para essa realização, estudo da palavra, de conhecimento, e nós queremos compartilhar isso com todos vocês. Amém? Um grande abraço. Para te tranquilizar, eu sei que muita gente nem importa muito com isso, porque quando você expõe algo, se põe num lugar de fazer algo, de realizar algo, sempre tem as duas vertentes, as vertentes das pessoas que gostam, as vertentes das pessoas que não gostam. E com isso, a gente sempre tem críticas. Então, para cortar um pouco da crítica, nós estamos numa sala ambientada, aberta, uma sala que poderia compor 9 a 10 pessoas. Nós estamos em 4 com a galera do TV Imersos que está funcionando, gravando, nos auxiliando. Então assim, está tudo bem, aqui está o álcool em gel, todo mundo está com seu papelzinho, cada um está usando o seu microfone, todo mundo desinfectado, todo mundo tomou banho hoje, está todo mundo bem tranquilo. Então que você possa ter um momento em que o Espírito Santo te ajude a você compreender tudo isso que nós estamos vivendo. Então vamos lá? A primeira coisa que nós queremos conversar um pouco é sobre a importância do tempo. Você já notou como algumas pessoas elas não estão atentas ao tempo que ela está vivendo? Por exemplo, se você está na estação fria e bota uma blusa de manga, você vai passar dificuldade, por causa do frio. A mesma coisa o inverso, se tiver calor, você sai com uma jaqueta, você vai começar a favorecer mais ainda o aquecimento do teu corpo. Então, nós vamos falar um pouco sobre o tempo, quanto é preciso e necessário que nós venhamos a comentar um pouco sobre o tempo. E o tempo é aquilo que rege todas as coisas. Se você não entender o tempo, você não consegue compreender a importância de um minuto de um dia nas 24 horas deste dia. Então é muito importante você estar atento a isso. Nós vamos conversar, com certeza falar sobre os assuntos que estão em eminência, mas precisamos conversar principalmente das coisas que estão na Bíblia, e isso tem uma grande importância. Bom, falando dessa importância, você precisa entender que você já notou que o ambiente do seu quarto não é o mesmo ambiente da sua sala? Já notou isso, essa diferença? Então, a mesma coisa no planeta Terra. O que está acontecendo aqui no continente sul-americano, onde nós estamos, lá no continente antártico não está acontecendo. Lá no outro hemisfério, na China, no Japão, já não está. Tem divergências de ambiente, de tempo, de horário, e isso é muito importante para cada ser humano compreender o que ele está fazendo naquela região onde ele está. Então, nós queremos trazer para você o ambiente. Que ambiente, apóstolo? Nós queremos trazer para você o ambiente de como Jesus realizava as coisas, como o nosso Yeshua andava, fazia e preparava.
mesmo ele vivendo muitos anos depois de quando os 10 mandamentos, a Torá, o Pentateuco, tudo que rege, né, o cristianismo foi preparado. Então, se Cristo estava muitos anos depois e teve uma performance e disse para nós que nós poderíamos ter, eu quero crer que nós, os seres humanos da atualidade, podemos sim realizar as obras que Cristo realizou, ou melhor, né? Ele disse que nós faríamos mais ainda. Então essa é a importância. Então nós vamos nesse primeiro instante falar um pouquinho sobre a importância do tempo, o que nós compreendemos sobre o tempo, a necessidade que nós temos de entender o tempo que você está vivendo. Tá? Qual mestre da mesa aí quer falar primeiro? Amém, glória a Deus. Então, nós estamos hoje na virada do mês, né? Estamos entrando no mês de Nissan. O interessante é que isso aponta para um tempo muito lindo que está começando agora, que nós vamos celebrar, que é a semana de Pêssego. O que é Pêssego? Que para muitos hoje é a Páscoa. Pêssego quer dizer passagem. Quando o povo estava prisionado lá no Egito, e o Senhor arranca o povo de lá e leva eles para o deserto, ou seja, tira de uma escravidão para uma liberdade. O interessante dessa passagem é que muitas das vezes a gente não atenta para isso. Por que hoje é 1º de Nissan, é o primeiro mês? Porque quando Deus tira o povo do Egito, a primeira coisa que Deus faz é mudar o calendário. Quando Ele muda o calendário, Ele muda a identidade do povo. Ele tira a identidade de escravidão para uma identidade de povo livre. Aí você vai me falar assim, mas por que o povo passou 40 anos no deserto? Exatamente para esse processo de desintoxicação do Egito. E nós estamos vivendo esse tempo. Eu sei que nós estamos falando de Pêssego, né? De Páscoa, né? Meus amigos aqui vão desenrolar dessa mesa, né? Mas eu quero que você atente para algo. No Êxodo, capítulo 20, para quem conhece, fala a respeito dos 10 mandamentos. A respeito dos 10. Só que exatamente no versículo 8, eu quero que você atente para algo. Nós estamos falando de uma libertação de um Egito. Nós estamos falando de sair de uma atmosfera para entrar em outra atmosfera. E no Êxodo capítulo 20, ele fala assim: lembre-se do dia do Shabat, para separá-lo para Deus. Você tem 6 dias para trabalhar e realizar todas as suas tarefas, mas o 7º dia é um Shabat para Adonai, seu Deus. Não realize nele nenhum tipo de trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem o seu gado, nem o seu estrangeiro que está com você, dentro dos portões da sua propriedade. Pois em 6 dias Adonai fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no 7º dia descansou. Esse é o motivo de Adonai ter abençoado o dia do Shabat e tê-lo separado para si. Interessante que você vê essa passagem aqui, e você vê que isso está incluso dentro dos 10 mandamentos. Poxa, Flávio, mas o que isso tem a ver com o tema que vocês começaram a abordar aí, com Pêssego? Se você for lá para Deuteronômio, o que é o livro de Deuteronômio? É o resumo dos 4 primeiros livros, de Gênesis, de Êxodo, de Números e de Levíticos. É o resumo dos 4. Deus pega em Deuteronômio e faz um resumão. E dentro desse resumão que Deus faz em Deuteronômio, Ele acrescenta algumas coisas. Se você for lá para o Deuteronômio capítulo 8, o capítulo 5, perdão, o verso 12, você vai ver os mesmos 10 mandamentos sendo falados,
Só que ele acrescenta uma coisinha no final. Olha lá o verso 15. O verso 15. Lembre-se, está falando para guardar o Shabat. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito. E Adonai, seu Deus, o tirou dali com mão forte e braço estendido. Portanto, Adonai, seu Deus, ordenou a você que guarde o dia do Shabat. Então, o que eu quero dizer com isso? Qual é a linha de pensamento que eu cheguei com esse entendimento aqui de Deuteronômio a respeito dos 10 mandamentos? Que o Shabat não é só o descanso, mas o Shabat também faz parte da sua vida como passagem de uma nova criatura. Ou seja, você pode cumprir, dos 10 mandamentos, você pode cumprir 9. Mas se você deixar de cumprir esse mandamento do Shabat, você vai continuar escravo numa terra em que não é sua. Vai continuar escravo. Talvez isso possa estar criando algo na sua cabeça, mas não. Você pode vir falar em mistério, profetizar, ter uma boa dicção, ter uma boa palavra, ser um bom cantor. Você pode ser muito útil dentro do que chamamos reino de Deus. Mas se você não consegue guardar o Shabat, você não consegue viver o que a peça vai apresentar para você, o que a peça tem de liberdade para a sua vida. Eu costumo dizer que as festas bíblicas é um oceano. E as festas bíblicas, as riquezas que tem nas festas bíblicas, está dentro da profundidade. Mas se o Eterno vem e olha a superfície, se tiver sujeira na superfície, porque o Shabat também é isso, é você recolher o lixo daquela semana. Porque a gente não vive a semana toda a mil maravilhas, vive? Se tiver uma aqui dentro dessa sala que vive a mil maravilhas a semana toda, sem problemas, sem dificuldade, sem coisas que te aborrecem, sem coisas que te entristecem, eu vou falar assim: opa, está no céu e eu não sei como é que chega. Porque todos nós passamos por isso, e o Shabat é exatamente isso. É você descansar o quê? De uma semana conturbada. Deus, ele preparou isso. A Bíblia fala que Deus criou o Shabat por causa do homem, e não o homem por causa do Shabat. Claro, você está falando do Shabat porque não adianta a gente falar de peça aqui para você, falar das maravilhas, das coisas que tem, dos tesouros que tem nessa festa de peça, se você não cumpre o Shabat. E o mais profundo disso tudo é que o Shabat, ele é mandamento. Eu honro meu pai e minha mãe, eu não adoro outros deuses, eu não adultero, eu não... Legal, mas guarda o Shabat. Opa, isso é Bíblia. Então, para você receber as profundidades que tem dentro das festas, dentro desse oceano, a sua superfície precisa estar limpa. E a superfície você só limpa, você só tira esse lixo da superfície se cumprir o Shabat. Amém? Amém. Você entendeu aí o Shabat? É isso aí. O Senhor, ele tem, em meio ao caos, ele sempre traz algo para te dar descanso e refrigério. E eu queria te transportar agora para essa época em que nós estamos vivendo, quando os hebreus ainda eram cativos no Egito, e eles estavam vivendo esse tempo, e já havia sido espalhado por Deus, anunciado por Arão e Moisés, 9 pragas, a qual o povo egípcio estava sendo acometido por essas pragas, porque toda vez que Moisés chegava ante a face de Faraó e determinava para ele o que Deus havia falado: olha, o Senhor nosso Deus te pede, liberta o meu povo para que celebre uma festa para mim no deserto. E Deus endurecia o coração de Faraó e Faraó negava. Só que entre
a 9ª praga e a 10ª praga, o Senhor estabelece Pêssego. Ele estabelece em meio ao caos uma festa de libertação, uma festa de liberdade para o seu povo. Então eu quero começar a tentar trazer você para esse ambiente, que em meio a esse caos que estamos vivendo, nós temos uma promessa de libertação e de liberdade da parte de Yeshua. O sangue do Cordeiro que foi colocado nos umbrais das portas, ele simboliza o sangue da cruz do Calvário. Yeshua, o nosso Cordeiro Pascual, aquele que trouxe a liberdade de uma escravidão de pecado para nos transportar para o reino do amor de Deus. Então o povo estava sendo escravizado, o povo ele era maltratado pelos egípcios, eles eram escravos, e o Senhor agora traz 9 pragas e anuncia a 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos. E o Senhor dá um decreto. A peça, ela está ligada diretamente a uma sentença de morte. A morte dos primogênitos para o egípcio, para aqueles que não têm Deus no coração, e a morte do Cordeiro para a libertação do seu povo, daqueles que têm o Senhor como seu Senhor maior. E Jesus, ele veio dar ênfase e terminar tudo isso. Quando ele diz está consumado, é que tudo aquilo que o Pai havia dado a ele como incumbência, ele havia cumprido, e cumprido da melhor forma. Ele veio à terra, se fez homem, se abdicou de todo o reino que ele tinha sobre a vida dele, se deu à morte na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, e esse sangue até hoje, ele clama pela vida do inocente. Então esse tempo era o tempo que os hebreus viviam, e é mais ou menos o tempo que nós estamos entrando. E hoje, calhou de nesse século 21 nós estarmos com essas pestes, com essas mortandades, e em meio a essa crise eu quero te animar, porque o sangue ainda é eficaz. Aleluia. O sangue ainda tem o seu poder. Então os filhos de Deus estão protegidos por essa promessa. Mas eu queria te trazer para um ambiente de uma Páscoa, não uma Páscoa comercial, não a Páscoa do chocolate. Nós comemos chocolate, nós não temos nada contra o chocolate, mas nós temos a essência da Páscoa, que é o Cordeiro Pascual. Então, se o sangue do Senhor está sobre o umbral da sua porta, mal algum vai entrar na sua casa para que o primogênito da sua família não seja consumido. Mas todos aqueles que não observaram isso, o anjo da morte enviado pelo Senhor passou e tragou os primogênitos dos egípcios. E a Bíblia diz que naquele tempo houve muito pranto, houve muito clamor de morte, porque os filhos primogênitos dos egípcios foram tragados pelo anjo da morte. Então o que eu quero trazer para esse momento? Não entre em pânico, não seja um anunciante do caos, mas você que tem a convicção de que o sangue de Yeshua ainda está sobre os umbrais da sua porta, anuncie isso. Anuncie que há vida, anuncie que há segurança, anuncie que há liberdade sobre o sangue de Jesus. E assim nós podemos passar em meio ao caos. E lá na frente nós vamos estar como o povo de Israel, cantando o hino da vitória, porque conseguimos atravessar esse mar de adversidades e fomos mais do que vitoriosos, porque Ele tem nos amado e nos tem nos guardado. Então fique com essa palavra em seu coração. Shalom. É muito propício essa palavra nesse tempo, porque Eclesiastes 3 vai falar: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todas as coisas, todos os propósitos debaixo do céu. Só que hoje nós estávamos vivendo o verso 5, que fala sobre o tempo de espalhar pedras e o tempo de ajuntar pedras, e o tempo de abraçar e o tempo de se manter afastado e não abraçar. Então, mediante a tudo que o mestre Flávio e o mestre Anderson falou, eu tirei alguns códigos que são determinantes para esse tempo. Hoje, se a gente parar para analisar, hoje o caos ele quer determinar a morte dos primogênitos. Esse é o tempo em que a palavra está se cumprindo, é o tempo de Eclesiastes, é o tempo da palavra. E por nós não guardar
não guardarmos a tempos o Shabá, aquilo que é um mandamento do Senhor, o que acontece, o próprio Deus se estabeleceu de nos parar. Parar para quê? Para que se cumpra aquilo que o profeta Isaías fez com Ezequias. Coloca a tua casa em ordem. Esse é o tempo da ordem e o progresso espiritual dentro dos nossos lares. Porque a bênção ela vem para nos apontar isso, nos libertar dos achismos, dos misticismos. Há muitas pessoas que falam assim: Luizinho, você guarda os mandamentos judaicos ou não? Eu guardo os mandamentos bíblicos. Nós precisamos entender que a Bíblia não é um livro judaico. O povo judeu é um povo bíblico. E por isso prosperam, é um povo que você vê que são preparados para tudo. Nesse tempo de caos, você vê que eles são preparados para esse tempo. Você vê que é um dos exércitos mais poderosos da face da terra. Tu vê que todo lado de segurança apontam para eles. Tu vê que a segurança de todo país, todos os países, são gerados através do povo judeu. Porque é um povo que se prepara para isso. E é impressionante que esse é o tempo real de nós guardarmos a palavra e guardarmos o sábado. Porque a própria Bíblia vai falar que a terra cansada, ela não produz nada. E se a gente parar para analisar, olha quanto tempo a gente não produz nada. Nós falamos tanto de um avivamento, mas nós não conseguimos produzir o avivamento porque nós estamos agarrados ao entretenimento, agarrados às coisas dessa terra, agarrados às campanhas, isso que o homem estabelece. E nós fugimos do propósito. E eu encontro nessa possibilidade que Deus está fazendo o quê? Nos atraindo para nos colocar de volta ao propósito. E é lindo, e é espiritual, é profético, porque o tempo atual aponta para isso, a morte dos primogênitos. Mas nós temos que guardar no nosso coração o quê? Jesus, ele desceu como unigênito, subiu como primogênito. Ele desceu como único filho e subiu como primogênito. E hoje, o tempo aponta para isso, para a morte daqueles que são os primogênitos do reino. E o reino está sendo estabelecido neste momento através daqueles que vão permanecer na palavra. E eu entendo que hoje a palavra ela aponta, nós somos a chave, nós somos a chave. Yeshua, ele está nos dando códigos, as chaves. E quem é a porta? A porta é o nosso coração. Luizinho, como é que você fala isso? O próprio Salmo 119 fala isso. A tua palavra escondida, guardada onde? Então o coração aponta para essa porta que nós precisamos estar conectado nesse Wi-Fi espiritual, o qual Deus é o que estabelece o contato. O Espírito Santo é o pendrive. E o nosso coração é onde ele tem que se conectar para que nós possamos entender os tempos e as estações. E se a gente parar para analisar toda a Escritura, todo apontamento de festa aponta para algo real e profético para esse tempo. Então, eu fico muito apegado nisso. Se é o tempo da gente se manter afastado, vamos se manter afastado. A Bíblia fala sobre isso. Daqui a pouquinho vem o tempo de nós nos reunirmos e agregarmos em uma só comunhão. Você para pensar, como será esse dia? Eu acho que quem tem essa palavra guardada no coração não fica assustado, não fica apavorado com as coisas que estão acontecendo, com os disse-me-disse. Porque se a gente para analisar, um manda ficar em casa, o outro manda sair. Há uma confusão geracional que está promovendo uma guerra interna dentro do nosso país. Uma guerra onde? No reino dividido. O Brasil hoje é um reino dividido, onde o presidente aponta para algo e os governantes de cada cidade apontam para o outro lado. Então a igreja deve permanecer firme na palavra, porque esse ajuntamento de pedras, que somos nós, as pequenas pedras, em breve vai acontecer. E é tempo da gente ouvir e guardar a palavra. Glória a Deus. Você entendeu? Em pouco menos de meia hora, nós já falamos praticamente de Gênesis a Apocalipse na Bíblia. Você entendeu a importância? Muitas das vezes o corre-corre do dia nos tira. Apóstolo, mas como é que você sabe essas coisas? Como é que vocês falam dessa coisa?
Bom, eu e Flávio, a gente anda junto há mais de 30 anos. Pensando dessa forma, vamos fazer 12 anos. Assim nasceu a sinagoga cristã, com uma mentalidade e uma responsabilidade que foi nos dada porque pessoas chegaram e apontaram a nós. E aí vale, agora o tempo de honrar, em memória ao mestre Cipriano Marques, que foi um dos grandes mentores da sinagoga, fazer a relevância do apóstolo Maurício Gundary Marques e da apóstola Lúcia, que foram pais proféticos que nos apontaram, que nos direcionaram para aquilo que o mestre tinha falado, apóstolo Joseí Garrido, apóstola Lúcia, o apóstolo Maurício e a Lúcia são de São Paulo, como era o mestre Cipriano. Apóstolo Joseí Garrido e Lúcia Garrido são de Brasília, outra pessoa de muita importância que nos fez entender isso que nós estamos falando, doutor Davi Rebolo, que é um mestre da palavra, um profeta que nos apontou muito. Então, nós não estamos falando de coisas que nós lemos na internet, nós estamos falando de 12 anos que eu e o mestre Flávio, a gente sozinho quase que enlouquecia para compreender o que esses homens estavam falando a nosso respeito. Então hoje é um pouco fácil para nós falarmos disso. Nós não somos os dominadores, pelo contrário, aprendemos a cada dia. Porém, já se passou um tempo para a gente falar algumas coisas com um pouquinho de propriedade. O mestre antes, chegou um tempo da vida dele, se eu não me falha a memória, mais ou menos uns 6 para 7 anos atrás, quando nós nos conhecemos, ele era o pastor antes. A gente nunca rejeitou a unção, o que Deus fez, mas foi um tempo em que ele entendeu que a essência dele não era o pastoreio de pessoa, mas sim o ensinamento de pessoas. Qual a diferença, qual a importância disso? Como pessoa, nada, porque você só precisa ser uma pessoa boa. Mas como chamado para você ser feliz, para você ser completo, você precisa entender isso. Aí ele chegou aqui, há quantos anos, filho? 6 anos que ele chegou aqui. Nós andávamos juntos 1 ano, 2 anos, já antes dele vir para cá, Quando ele chegou aqui, ele falou assim, mas eu não sou pastor. E nós ficamos nós dois brigando. Eu dizendo para ele, não, você é pastor. Ele, não, eu sou um mestre. Você é pastor, eu sou um mestre. Até que, passado um tempo, me convenceu de que ele realmente era um mestre. E hoje, quando nós olhamos para o antes, a gente vê o antes completo, não com a mudança, mas sim com aquilo que ele foi chamado para fazer. O Luiz chegou tem menos de 1 ano, chegou de um baita mestre da nossa nação. Luiz Hermínio ministrou a galera, ministrou ele muito tempo. Ele foi mandado de volta para o Rio para resolver algumas coisas. E nesse de volta para o Rio, ele vai e um amigo chama ele para vir na sinagoga cristã. E aí ele começa a se encontrar. É fácil? Não é fácil. Andar com o apóstolo Silvio é muito chato. Andar com o mestre é muito chato. Andar com outro mestre é muito chato. Mas você pensa, um apóstolo, 2 mestres e um evangelista na mesa falando de uma coisa. Por quê? Nós aprendemos que os nossos saberes são muito menores do que o saber da Bíblia. A palavra que deve estar em nós não é nossa, é a palavra. E a palavra estando em nós, o Espírito Santo vem e nos convence. Apóstolo, mas o que isso tem a ver com o tempo? É porque o ajuntamento dessas pedras, como o Luiz falou, nos traz e nos arremete a uma partícula da plenitude do conhecimento de quem o Mashiach é, de quem Cristo é, de quem Yeshua, Jesus é. Uma das coisas que me perguntam muito é por que vocês falam essas coisas? Porque se você falar Jesus, é aqui, na língua portuguesa. Lá, Jesus era chamado de Yeshua, Jesus era chamado de Yeshua. Você está entendendo? Mas por que vocês falam assim? Porque nós gostamos de ressaltar realmente o que a Bíblia diz.
E a Bíblia diz que Jesus tem um nome, não é Jesus. Jesus é a transliteração, é a tradução do nome Yeshua, como ele é conhecido lá na terra. Mas, apóstolo, qual a importância disso? Por exemplo, nós estamos no dia 26 de março, correto? Como o mestre Flávio falou, 1º de Nissan, 1º de Abib. Ou seja, como é que vocês sabem isso? Está na Bíblia. Está aqui na Bíblia. Por isso a importância de nós conhecermos o tempo. Comentar sobre o que a Bíblia diz. Preste atenção no que a Bíblia diz em Êxodo 12, 2 a respeito desse tempo. Você vai compreender a importância, um pouquinho mais, acrescentar o que os mestres falaram, o que o evangelista falou, sobre a questão de realmente termos a importância da Páscoa. Olha só, Papai do Céu chama Moisés, capítulo 12 de Êxodo, versículo 1, e diz assim, verso 2: este mesmo mês que começa hoje, Nissan, 1º de Abib, depois a gente vai explicar um pouquinho da diferença entre Nissan e Abib, porque alguns calendários falam Nissan, outros calendários falam Abib. Será o princípio dos meses. Olha só, Deus dando um calendário para o povo dele. Chega para o povo dele, Moisés, fala a minha congregação, fala o meu povo, este será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Você já tinha reparado isso? Como é legal você conhecer. Você está no Brasil, tem um calendário, mas você conhecer como Deus vive. Era assim que Jesus vivia. Por isso, quando chegava a Páscoa, o Pessah de Deus, todas as questões que eles falaram aqui, era importante para o nosso Jesus ele ir cumprir aquilo que estava sendo dito na palavra de Deus. Então hoje, para Deus, é um calendário que se começa. Como nós temos o nosso calendário gregoriano, como lá no hemisfério norte, no hemisfério sul, há uma alteração de tempo, horas a mais, horas a menos, existe o calendário, que cada nação, que cada região, ela se rege por aquilo. Mas nós, filhos de Deus, chamados igrejas de Deus, temos que entender que existe um calendário bíblico. Como por exemplo, você sabia, semana que vem a gente deve falar um pouco mais sobre isso, mas só você sabia que o mês de março, isso é bom se você quiser compreender, eu te indico o filme da Mulher Maravilha, vai lá que você vai entender o que a gente está falando, o que nós estamos falando. O que mais essa atmosfera, como o mestre falou, não fique depressivo, não fique assim, não fique assado, mas creia na palavra, se fortifique. Por quê? Cada tempo tem uma regência, cada mês bíblico tem uma bênção, cada mês do calendário que nós temos tem também uma contrapartida à bênção que Deus deu. Como por exemplo, mês de março tem um trono que ele é movido pela guerra e pela confusão. Você consegue entender? Se você não consegue, na semana que vem a gente vai falar biblicamente sobre isso. Mas se você quiser já se preparar, vê a Mulher Maravilha, você vai entender quem é esse principado, esse trono que se rege contra a humanidade em guerra e confusão, chamado Hades. Apóstolo, o mestre Flávio falou sobre o Shabá. O Shabá é o 7º dia. Olha como é que Deus é organizado. Ele diz que depois de ele organizou tudo, preparou tudo na terra, depois de que aquele que foi deposto do céu caiu e desorganizou tudo, ele começou a preparar, a colocar cada coisa no seu lugar e disse para nós, homem, 6 dias vocês vão trabalhar, no 7º dia eu quero uma intimidade maior, uma compreensão maior de um tempo comigo. Isso é a importância do 7º dia, isso é o Shabá, é um tempo da semana que Deus disse que é um tempo diferente dos outros 6. Não estou dizendo com isso que você não pode trabalhar por causa da nossa cultura, mas se você puder passar um tempo de relevância com o Senhor, é muito bom. Por isso que o evangelista falou sobre Eclesiastes 3, o tempo disso, o tempo daquilo, o tempo. Quando chega no verso 11, diz sobre o tempo formoso de Deus, onde as coisas acontecem. E isso nós devemos estar atentos, porque foi como o mestre Anderson falou,
querem tirar a nossa primogenitura. Como o evangelista Luiz falou, querem tirar a nossa primogenitura. Aqui na terra, o primogênito das nações sempre vai ser Israel. Mas aqui no hemisfério sul, aqui nós que somos de fora, você que possivelmente possa estar vendo que é da Europa, que está na Ásia ou em outro continente, fora disso, a igreja é a primogênita. A igreja recebeu do Cristo a primogenitura. Você está entendendo como é importante nós entendermos sobre o tema? Como é bom você ouvir o mestre, os mestres, os evangelistas, o apóstolo, para você compreender que basta a cada dia o seu mal. Qual é o mal do dia? Você ser uma pessoa melhor. E aí nós vamos falar um pouco agora sobre a determinação desse tempo. Preste atenção, se esse mal que está nos assolando não é para nos melhorar. Olha o que nós vamos começar a falar sobre o quanto que a igreja vai melhorar nesse tempo, entendeu? E aí, quando a gente começar a falar aqui, você vai entender um pouquinho, né? E aí tem algumas dicas que estão vindo aqui, né? Eu vou deixar os irmãos falarem um pouquinho e a gente começar a discorrer um pouquinho sobre a importância do tempo que nós estamos vivendo, que parece ser um tempo ruim, e é um tempo ruim, mas tem um propósito muito bom. Bem, vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Talvez você esteja aí da sua casa, do seu trabalho, onde você estiver perguntando assim, mas com tudo isso que está acontecendo nesse tempo, vocês não estão desesperados, preocupados ou ansiosos, né, por causa desse tempo aí, desse caos aí, Eu quero deixar duas palavras aqui para você em relação a isso, tá? A primeira palavra está no livro de Mateus, palavra de Yeshua, Jesus. Mateus capítulo 7, a partir do 24. Olha o que a palavra diz. Se atente para isso. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, e vieram as enchentes, e sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Palavras de Jesus. Eu queria te fazer uma pergunta, não tem como eu escutar a sua resposta, mas eu queria te perguntar. Jesus, ele fala aqui de uma rocha, e a gente percebe que as duas casas, elas sofreram com a mesma tempestade, sofreram com o mesmo caos, sofreram com a mesma situação ambiental. Só que Yeshua fala que uma caiu e a outra não caiu. A que caiu estava construída sobre a areia, a que não caiu estava construída sobre a rocha. Que rocha é essa que Yeshua estava falando? Vocês já pararam para analisar isso? Eu já vi muitos pregadores falando que Yeshua estava falando dele mesmo, da rocha. Eu sou a rocha. Eu sou a rocha. Mas não, Yeshua não estava falando dele. Yeshua deixou muito claro aqui nessa palavra. Ele está falando que a rocha é a prática da palavra. Está muito claro aqui no texto. Aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Então essa rocha, Luiz, é a prática da palavra. Talvez nós não estejamos apavorados
Porque nós, não na sua totalidade, porque estamos aprendendo muita coisa ainda, mas nós já começamos uma prática de uma palavra que para o mundo hoje é o quê? Que o Luiz falou aqui, uma prática judaica, mas é uma prática bíblica. É uma prática bíblica. Atente para isso que eu vou te falar agora. Romanos 11 fala que nós somos como ramos enxertados na oliveira. Agora sim, Paulo está falando de Yeshua. Paulo está falando de Jesus. Que oliveira é essa? O próprio Jesus. Nós somos como ramos, nós quem? Os gentios, aqueles que não nasceram em Israel. Não são como povo escolhido, como nação santa. Somos enxertados nessa oliveira, que é Jesus. Aí eu te pergunto, essa oliveira, ela tem uma raiz? Qual era a descendência de Jesus? Jesus era russo? Era árabe? Era japonês? Era chinês? Não. A descendência de Jesus era Israel. Jesus era um judeu. Então a raiz dessa oliveira é judaica. Amém? Então eu te pergunto, como você é enxertado numa oliveira judaica e não compartilha da sua raiz? Sua raiz hebraica, exatamente. Não tem como, querido. Então isso é a prática da palavra. É a prática da palavra. O que a gente mais vê nos dias de hoje, nesse período de caos, essa onda aí de coronavírus, né? É o povo. É o povo, eu não sei se, entre aspas, a gente não está aqui para julgar, é se achegando a Deus. O apóstolo Luiz Hermínio, ele postou algo esses dias que eu até compartilhei, que Deus está encerrando a nossa agenda para nos inserir no calendário dele. Vamos acordar, Deus está fazendo assim, ó, para tudo. Por isso que nós não estamos desesperados, apavorados com essa onda aí de coronavírus. Por quê? Porque nós estamos inseridos em uma palavra. Aí a gente vê um monte de gente, Anderson, postando nas redes sociais: praga alguma chegará à sua tenda. Não, porque eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Querido, é isso que eu estou falando. Eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amém, querido, mas ele é muito claro aqui na palavra de Mateus. Se não praticar a palavra, o caos vai vir, a tempestade vai vir, o corona vai vir, você vai ficar desesperado, você vai ficar apavorado, você vai ficar sem chão, porque isso é a prática da palavra. Isso não quer dizer que nós somos judeus, não, mas nós compartilhamos dessa raiz hebraica, e muito mais do que isso, do que uma raiz judaica, é uma raiz bíblica. A Bíblia diz que é para ser assim, e a gente sempre disse isso, que a nossa regra de fé e prática é a palavra, mas tem determinadas coisas que a palavra diz para fazer e o povo não faz. Por quê? Porque acha que é raiz judaica. Amém? Amém. O interessante de nós olharmos é que o que a própria palavra diz a respeito dela é que toda a palavra, ela é boa e perfeita para ajustes, para correções, para um modelo de vida. Então você vê que nós aqui falamos muito da questão hebraica, mas estamos citando o que hoje se denomina como um Novo Testamento, Nova Aliança, essa divisão que sempre tem sido feita, né?
que o Velho Testamento é coisa para os antigos, para os judeus, e o Novo Testamento é o tempo da graça, porque Yeshua veio e anulou tudo. E eu queria estar confirmando tudo isso que o mestre Flávio acabou de falar, mais uma vez citando Paulo. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 7, ele diz que nós temos um poder. Só que o poder que o servo tem, na verdade, não é o poder do servo, é o poder que o Senhor dá ao servo. Então, ele diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, que é o poder do Pai, provém de Deus e não de nós mesmos. E aí, para esses dias, eu quero te falar o seguinte: sofremos pressões de todos os lados, sim, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, sim, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então o que a gente quer dizer com isso? Nós não somos super-homens, não somos super-heróis. Tudo que está sendo trazido como mal para o mundo, chega a nós, né? Nós temos um escudo e um broquel, sim, mas a obediência, a qual o mestre Flávio falou aqui, é que vai te proporcionar essa liberdade, vai te proporcionar esse escudo. Então, as coisas que estão no mundo, elas assolam as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas casas, mas a esperança que nós temos da parte de Deus através de Yeshua é que nos mantém com essa serenidade de, em meio ao caos, dizer para você: existe esperança, existe salvação. Então Paulo está falando isso aí, queridos. Nós vamos ser perseguidos? Vamos. Nós vamos sofrer maus? Vamos. O cristão também morre de câncer, o cristão também morre de AIDS, mas nós não podemos deixar que isso venha abalar aquilo que o Senhor já havia tratado para nós. Isso não pode deixar que o pânico se instaure em nosso meio, porque a nossa esperança, ela não vem de nós. Então, para a humanidade, a única certeza que existe é que um dia, assim como nós nascemos, nós vamos morrer. Mas pós-morte, para nós, existe uma vida. E aí, eu quero trazer essa palavra, essa frase que o mestre Flávio trouxe aí. Porque a nossa agenda se encerra quando nós deixamos de viver. E Paulo, ele fala isso, que para ele precisa deixar de viver, porque o viver dele tem que ser Cristo, e o morrer automaticamente, quando você vive para Cristo, é lucro. A gente sempre canta: já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E Cristo viver em você é justamente você observar tudo isso que é falado, se despir dessa divisão de Antigo e Novo Testamento e viver a palavra como um todo. De Gênesis a Apocalipse, há apontamentos, há promessas, há correções, mas nós precisamos entender que aquilo que às vezes para o nosso sabor é amargo, também é necessário que nós façamos para que o mundo tenha o equilíbrio. E eu quero te convidar a você ser um produtor de fé. Porque, como o mestre Flávio citou aqui, existem pessoas se achegando que elas precisam consumir da fé que nós produzimos. Então esse equilíbrio, ele precisa estar sempre existindo bastante produtores de fé, para que quando os consumidores cheguem, isso não fique em falta. É como se fosse um produto que você fosse comprar muito e daqui a pouco tivesse falta, né? Quem é mais antigo teve aí a época do feijão, da fila do feijão, da fila da carne seca, porque esses produtos estavam em falta e todo mundo queria consumir. E a fé a gente precisa produzir para que esses novos, esses consumidores que estão chegando, achem em nós estrutura sadia de fé, bem amparada pela palavra, bem fundamentada, para que eles não pereçam, para que eles não entrem nesse caos e sejam amparados por essa palavra. Ontem eu estava conversando com um amigo, eu falei com ele que hoje, nos dias de hoje, o maior evangelista dos últimos dias se chama coronavírus. Porque você vê pessoas que colaboraram com várias coisas que denegrissem a imagem. Momento família. Momento família.
de repente não se sinta assim incomodado com isso, mas é um momento família. Por quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a força do Senhor, a força do Espírito Santo é a nossa alegria. Então não podia deixar passar. Mas gostei disso. Por que eu estou falando isso? Porque se vocês pararem para analisar, olha o que aconteceu nos últimos dias, dentro de uma festa celebrada pelo povo que não conhece as Escrituras. A própria palavra vai falar que o povo perece por falta de conhecimento. Eles usaram a falta de conhecimento para blasfemar contra Yeshua, o nosso libertador. Sabe o que quer dizer isso? Quando a Bíblia fala o povo de dura cerviz, aponta para o povo, aponta para a cervical, a coluna cervical, um povo que não se dobra. Só que a palavra é uma promessa, que todo juízo se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então, quando a gente fala assim, essas coisas não nos assustam, não nos apavoram, eu vejo algumas pessoas com um termo bem ignorante: eu já sei para onde eu vou, então não me preocupo com isso. Isso, para mim, é o egoísmo do evangelista, quando ele fala assim: eu já vou para o céu. Então, isso é egoísmo, porque quais são os nossos frutos? O que nós vamos apresentar diante de Deus? Tem pessoas que acham que vão chegar lá e vão apresentar os seus diplomas, aquilo que conquistou. Não, nós vamos chegar lá, temos que apresentar nossas marcas, assim como Yeshua também apresentou diante do Pai as marcas. E as marcas dele foram por quê? Por amor a todos nós. Então, quando eu brinquei aqui sobre o coronavírus é o maior evangelista, porque tem algumas pessoas que falam que isso é bíblico e tudo, e verdadeiramente isso não é bíblico. Se não for pela dor, vem se não for pelo amor, vem pela dor. E eu entendo sim que essas são as dores de parto da igreja. Esse é o tempo que a igreja está vivendo as dores de parto. E esse tempo é propício justamente para isso. Você como evangelista, você como um apregoador da palavra, já que você não pode ter contato, usa a internet. Mas eu não sei pregar a palavra, usa João 3,16. Usa suas armas, as armas que você tem para poder evangelizar. E quando eu falei lá no início que o coronavírus ele veio para nos ensinar, após ele, a propagar o amor, isso é uma grande verdade. Porque isso está te fazendo sentir falta dos cultos, isso está te sentindo fazer falta dos pequenos grupos, tem pessoas sentindo falta até de trabalhar. É verdade. Tem pessoas que durante o ano todo, quando pode trabalhar, se pudesse encontrar Adão pela esquina, ia matar ele, ia rolada. Mas hoje as pessoas estão sentindo falta disso. Eu estou sentindo falta de estar aglomerado com meus irmãos. Quem não está sentindo falta? E um princípio que foi estabelecido através disso tudo, em que a mídia reproduz, é justamente para isso, para o espanto, o pânico, ao Deus pânico, ao Deus do pânico, ele está causando o quê? Fazendo com que as pessoas percam o contato, que as pessoas percam a comunhão, que as pessoas vivam de uma tal forma que, tipo assim, dentro desse tempo aí, o inimigo encontrar estratégia para poder atuar. Mas graças a Deus nós somos uma igreja viva e eficaz e permanecemos dentro das nossas casas, orando, estabelecendo palavras proféticas, e eu entendo também que está se cumprindo Mateus 13, que fala quando está separando o trigo e o joelho. Se a gente parar para pensar, se a gente for entrar na profundidade desse assunto, a gente vai gerar até um pouco de contenda ou de discussões, né? Por quê? Se você parar para analisar, muitas denominações, a igreja não, a igreja de Cristo, ela é imaculada, a gente não toca na igreja de Cristo, mas muitas denominações saíram do propósito, perderam-se o propósito. Então o que acontece? Foi preciso isso acontecer. É necessário que isso aconteça para que a gente possa voltar para o propósito. A igreja precisa entender que, tipo assim, hoje, após o coronavírus, só vai permanecer o quê? Aquilo que é inabalável. Aquilo que é abalável, aquilo que é moda, aquilo que é entretenimento. Você vai ver que não se assuste quando passar o coronavírus, se passar por algumas
portas de denominações de servidores fechadas, continuar fechadas, porque se estabelecer que por metas, por princípios que não são os bíblicos. Por isso que eu sempre repito, nós aqui na sinagoga somos um povo bíblico. Você vê que o pânico promove para as pessoas o quê? Vá no mercado, compra tudo, garanta aquilo. Para que você vai fazer isso? Se a palavra é, vá lá e compre o necessário. Como foi com o povo? Ó, uma nave desse você pega somente o necessário para cada dia. Não vai lá e ajunta, porque se você ajuntar, em breve daqui a pouquinho vai sair da validade. E os mercados hoje, fiquem atentos aos prazos de validade da mercadoria que você vai comprar, porque os mercados hoje estão fazendo isso. Estão pegando o estoque passados e lançando aquilo que vai vencer agora em abril, eles estão botando tudo nas bancadas. Para quê? Para poder, vendo, eles estão se aproveitando do tempo. E a terra, o governo dessa terra faz isso, se aproveita do tempo para colocar pânico, para que você vá lá, compre aquilo que você não precisa com o dinheiro que você não tem. Então a gente precisa ter muito cuidado para que a gente não caia nos artifícios da mídia, de canais de televisão que não condiz com aquilo que nós vivemos, não vive o reino e que ficam propagando aí o tempo todo. Contra o nosso presidente. Não, queridos. A Bíblia nos ensina que nós devemos orar pelos nossos governantes. Né? Então você, a gente está aqui compartilhando um pouquinho do que o Senhor nos concedeu. E você também tem livre acesso, né? Você pode conversar conosco através do canal do YouTube, né? Tem a chat ali, tem uma mestra ali a ponto, né? Se qualquer dúvida você pode perguntar, como até nas lives também, se você tiver dificuldade, você lança uma pergunta que se nós não respondermos hoje, nós vamos responder semana que vem, tá? Mas você pode colocar, né? E se tiver alguma coisa que os mestres lá não consigam, a gente vai tentar aqui. Se a gente não conseguir hoje, semana que vem a gente tenta conversar com você. Por que nós estamos fazendo isso? Como nós acabamos de falar, esse tempo é um tempo muito bacana que vai provocar a igreja a voltar às suas raízes, provocar a igreja a ser quem ela é. Ou você acha que os céus não choram por homens como Pedro? Onde estão aqueles homens que passam e a sombra dele acometem coisas na terra? Onde estão aqueles homens que falam e há alguma coisa acontecendo na terra? É lógico que nós precisamos nos moldar ao tempo que nós estamos vivendo. Mais do que eficaz nós termos métodos, né, para que o ser humano viva melhor. Porém, sempre todas as coisas, de cada ação, de cada conversa, de cada segundo do dia do ser humano, deve culminar no que a Bíblia diz. Então a importância que nós estamos falando desse tempo que nós estamos vivendo é muito mais além do que a preocupação, como o mestre antes falou, do vírus, da questão do vírus. Isso é muito importante. Então nós estamos tentando fazer você pensar como a Bíblia pensa, fazer você pensar como o Pai pensa, fazer você entender o que nós estamos entendendo, que era como o nosso Redentor pensava, como ele aqui na terra viveu e pensou, como o nosso amado e amigo Espírito Santo pensa. Então, todos esses afãs do mundo, todas essas calamidades que o mundo nos sobrevém, elas são muito piores do que isso que está nos acometendo agora. Daqui a pouquinho a gente vai falar do que cada um pensa de modo particular sobre a questão do mal que está sobre nós, sobre aquilo que está nos acometendo. Mas o importante é nós atentarmos para o que a Bíblia diz, para o que nós conseguimos pensar, porque uma coisa é muito, muito importante, é o que nós entendemos, o que é preciso que eu faça nesse tempo. Isso é muito importante, porque isso vai te dar
a seiva, o fortalecimento daquilo que Deus está mandando você fazer nesse tempo. Vou repetir porque talvez isso é um pouco complicado. Nós seres humanos somos muito impulsivos e queremos fazer as coisas que nós entendemos. Mas preste atenção nisso. Você vai acertar mais, vai ser uma melhor pessoa, vai fazer um bem maior quando você entender o que o Pai, o que o Eterno, o que o Criador quer que você faça. Porque ser homem bom, evangelizar, isso é obrigação de quem anda com Cristo, quem tem o Espírito Santo. Ser uma melhor pessoa, melhorar o seu caráter, ajustar a sua personalidade ao personalidade de Cristo, esse é o desafio. Então essas coisas, elas vêm nos acometer de coisas que são eternas. E essa coisa que é eterna, essas atitudes eternas, é o que precisam entrar em ênfase nesse nosso tempo. Porque o tempo de Deus é a eternidade, é o Kairos, é o tempo conhecido que não tem início nem fim. Mas nós aqui na Terra vivemos um tempo onde nascemos e morreremos. Eu ainda estou lutando muito para ser da tribo, né, da galerinha de Matusalém, de Enoque, aquela galera que viveu muito e no final nem morreu, né? Mas é um desafio. Nós precisamos entender, começa um dia e um dia vai terminar. Então toda calamidade, toda guerra, toda situação tem um dia que começou, e creia, vai ter um dia que vai terminar. A apóstola Simone, né, quero agradecer muito por essa jovem linda e maravilhosa que está aí mandando alguma coisa que já entrou em ênfase aqui. Ela disse o seguinte, né, a independência, ela é morte. Eu não me lembro quem disse isso para nós, mas ela está lembrando aqui. Viver no isolamento total, na independência, vai dar em morte. Então você precisa, mesmo que você esteja, a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso, você precisa entender o que Deus quer que você entenda. Então desse ajuste, o que está causando em nós é nós olharmos para a rocha, olharmos para a raiz, para nós entendermos de quem nós saímos. Não somos seres autocriativos, autocriadores, autofazedores, autorrealizadores. Nós somos dependentes, somos parte de algo que é eterno. E é isso que você precisa entender. E para terminar essa segunda etapa aí, para nós entrarmos na fase de considerações finais, de apontamentos finais, tem um conselho que eu dei domingo, né? Se você quiser, né? No sábado quem ministrou foi a mestre, sexta-feira, né? Foi a mestre Fernanda. No domingo foi eu, amanhã é o mestre Flávio. Então, nós estamos falando de coisas que estão muito dentro do conteúdo do que Deus está falando, porque Deus, ele fala a todo mundo. A questão é quem está atento para ouvir aquilo que Deus está falando, para ser falado através do Silvio, para ser falado através do Luiz, para ser falado através do Flávio, para ser falado através do Anderson, para ser falado através da Karen, que está lá por trás da câmera, para ser falado através da Railane, que está lá no chat, no YouTube. Isso que nós somos irá trazer uma compreensão do que Deus está falando à igreja. É um pouquinho do que eu falo, é um pouquinho do que eu entendo. Agora escuta o conselho, Provérbios 27:12. Provérbios 27:12. Eu vou ler aqui na palavra-chave grego e hebraico, tá? A Bíblia que eu estou lendo, se eu não me falha a memória, é da Sociedade Bíblica. Deixa eu só para te dar a referência direitinho. É da CPAD, tá? É da CPAD, a Bíblia hebraico e grego. Olha o que está dizendo algumas. Eu vou tentar ler nessa tradução e depois a gente vai citar em algumas outras traduções. Preste atenção. A Bíblia é da CPAD, a tradução, verso 12. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam
e sofrem a pena. A tradução João Ferreira de Almeida diz assim: o homem prudente vê o mal e se afasta, mas o insensato segue em frente e sofre a pena. Essa é a judaica? A judaica: o sábio percebe o perigo e se esconde, o simples segue em frente e paga a multa, né? Aí tá onde o pessoal pegou esse negócio de multa aí de trânsito, é desse. Então, o que eu estou querendo trazer à sua memória? Muito mais do que te advertir para com o vírus atual, nós tínhamos que te advertir para com os vírus passados, que são muito mais perigosos. A gente vai falar disso nas considerações finais. Mas a Bíblia está dizendo para mim e para você: se você vê algo que é um mal, algo que pode te infectar, se afasta, se esconde, não fica, né, na direção, não fica no alvo. Agora, aquele que é cheio de si, o imprudente, ele vai e segue em frente, ele bate de frente e paga a multa, ele sofre a pena, ele passa por situações difíceis. Então esse bate-papo aqui, muito mais do que vertentes teológicas, é trazer a mentalidade de Cristo aqui na terra. Quando vinham confrontar, ele falava: não de mim, mas Ele que fala por mim. Não faça por mim, faça porque Ele, sempre o Pai. O que a igreja tem perdido é isso, essa consciência de que ela existe por meio de um ser eterno, e ela tem o propósito e a existência dela passar essa eternidade aqui na terra. Entendeu? Então, você está legal? Compartilha aí com a gente, né? Compartilha com seus amigos. Nós vamos tentar fazer desse momento talvez um momento semanal. É tudo uma novidade que nós estamos tentando te ajudar. Se pintou alguma dúvida, se você tem alguma dúvida, passa lá pela chat do YouTube, que também está sendo transmitido online. A gente vai poder te responder. Mas atenção, não é hora de nós sermos imprudentes, insensatos. Precisamos ser pessoas prudentes nesse momento. Amém? Nessas considerações finais, a gente vai ter um tempo livre para falar algo, né, que queira falar como consideração final. E se alguém quiser expor a sua opinião particular, nós também vamos expor, para que você esteja mais seguro do que esses homens de Deus entendem do que está sendo já dito, né, pelo presidente, pelo governador, né, de nossa nação e de nosso estado. Amém? Sobre esse tempo que nós estamos vivendo, essa pandemia que nós estamos vivendo, existem 3 vertentes na Bíblia, na palavra, em relação a pecado. Existe pecado, transgressão e abominação. Para pecado e transgressão, tem jeito. Porque se você pecar e se arrepender, a Bíblia fala que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Se você transgredir, tem jeito. Porque a Bíblia fala em Isaías 53 que ele levou sobre si todas as nossas transgressões. Mas tem um pecado que é imperdoável, que é a abominação, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E por esses dias o que mais nós temos visto é exatamente isso: a abominação contra o Espírito Santo de Deus. Está acontecendo um escárnio tão grande quanto à divindade de Jesus, que é o tempo em que Deus está permitindo certas coisas, porque a abominação é imperdoável. É imperdoável. A gente pode aqui procurar milhões de culpados por esse vírus.
A gente pode dizer que isso aqui foi criado na China, que isso daí é um golpe na bolsa de valores, né? Aquele lance, eu crio o vírus, mas também crio o antídoto. E aí, você está com o vírus, vai comprar o antídoto? Pode ser que sim, sim. Pode ser que acabou o tempo das guerras com arma e entrou o início das guerras biológicas, sim. Tudo isso são teorias que são aceitáveis para os dias de hoje. Mas a teoria que eu mais aceito para os dias de hoje é vontade permissiva de Deus. Deus está permitindo isso. Deus está permitindo essa pandemia. Deus está permitindo todo esse alarde. Porque a Bíblia é clara: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Só que com esse vírus maior, que é o vírus da abominação ao Espírito Santo de Deus, está acontecendo um desvio, está acontecendo um colapso espiritual na mente das pessoas, que está fazendo o povo a cada dia mais cometer abominações diante de Deus. E a abominação é algo que Deus não perdoa. A Bíblia é clara em relação a isso. E esse tempo de Pêssah é um tempo muito propício. Eu estou dizendo isso com propriedade. Tá? Quando eu falei aqui do Shabat, o Shabat é algo que revolucionou a minha vida como filho de Deus. Que revolucionou mesmo. Porque talvez se eu chegar aqui para você e falar de Pedro, eu te falar de Jeremias, eu te falar de Ezequiel, você vai olhar para mim e vai falar assim: legal, foram homens que viveram e tem algo escrito. Agora, quando você fala da sua vida, quando você fala, não, estou dizendo porque eu vivi isso. Eu estou dizendo isso porque eu não estou apavorado com essa pandemia. Eu não estou desesperado com essa pandemia. Porque eu entendo que é permissão de Deus, mas eu também estou cumprindo a minha parte. E o dia que eu comecei, vocês têm ideia, estou dando testemunho de vida aqui, fazendo as considerações finais. Eu trabalho num local em que lá você trabalha de segunda a segunda. Eu tenho uma folga durante a semana, minha folga era as quintas. E trabalhar o sábado me incomodava. Me incomodava muito, só que lá é um local em que não existia essa folga no sábado. Não existia. A folga era de segunda a sexta. Porque como é um local de muito movimento, o sábado dava bastante movimento. E eu comecei a pedir ao Eterno: Senhor, eu quero sair desse tempo. Eu não quero mais, eu quero cumprir o Shabat no sábado. Como a Bíblia diz que tem que ser no 7º dia. Eu quero cumprir. Porque não era a mesma coisa. Eu ia para lá, estava cumprindo o meu Shabat, mas, sabe, não era. E o Shabat é exatamente isso: é você se esvaziar do lixo e se achegar mais a Deus. É você começar o seu domingo, a sua semana, com a sua bateria recarregada. E eu digo para você, tem uma diferença fundamental. Talvez se eu não estivesse cumprindo o Shabat, eu não viveria o que Pêssah tem para me apresentar, estaria aí apavorado com essa pandemia. Mas aí o que aconteceu? Uma revolução lá no trabalho, passou a acontecer algumas coisas e pintou essa oportunidade da folga no sábado. Eu falei: opa, olha eu aqui. E surgiu alguns nomes para poder folgar no sábado. Quando foi um dia, meu gerente me chamou e falou assim: Flávio, você tem interesse de folgar no sábado? Eu só olhei em volta e falei assim: papai, tu é fiel. Tu é fiel. E eu falei assim: é o que eu mais quero para esse tempo. E lá eu sou o único que folga no dia de sábado. Eu fico vendo os olhares dos meus amigos: cara, o que você faz, cara? O que você faz?
Não é possível, cara. Peixe de terra. Hã? Peixe de terra. Eu falei assim, cara, é Deus. Eu só tenho que te falar isso, é Deus. É Deus. Porque quem não quer folgar no sábado? Então isso me habilita, eu cumpri, por isso que eu comecei a falar isso aqui e vou terminar nas minhas considerações finais falando do Shabat. Falando do Shabat. O Shabat foi feito por causa do homem. E não o homem por causa do Shabat. Entenda isso. Em 6 ele fez e viu que tudo que ele fez era bom. Mas quando ele construiu o homem, ele viu que era muito bom. E o interessante é que tudo ele construiu por intermédio da palavra. Mas Gênesis fala que quando ele foi fazer o homem, ele colocou as digitais dele intrínsecas dentro de nós. E nessa virada de mês, eu quero te desafiar, tá? Eu quero te convidar a se interessar por esse mandamento, por esse quarto mandamento, que é o cumprimento do Shabat. Amanhã nós estaremos ao vivo, a partir das 18h18, que é a virada do dia, tá? Com mais uma porção da palavra. A gente vai começar com a sala de oração e depois o estudo da palavra. Agora entenda uma coisa, nesse período de Pêssego, o que o mundo espiritual, o inferno, vamos dizer assim, estabeleceu para esse tempo? Porque tudo que Deus cria, o diabo não tem poder de criar nada. Bota isso na sua cabeça. Ele é perspicaz e tudo que ele copia, ele distorce. E o que ele criou nesse período? O 1º de abril. O 1º de abril. Para quê? Para intrinsecamente dizer que tudo isso é uma mentira. Para dizer que tudo isso, esse lance de você sair do Egito e se tornar livre, isso é uma mentira. E hoje isso é uma grande brincadeira. E hoje faz você se tornar um co-participante e filho dele, porque a Bíblia fala que ele é o pai da mentira. Então quando você participa desse dia, você se torna um forte candidato a se tornar filho dele. E nós somos aqueles que vamos na contramão do sistema, mas vamos na direção que o Eterno aponta. Shabbat Shalom, fiquem com Deus, tenham uma semana de muita paz em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero pegar esse gancho aí, que o mestre Flávio deixou, de que quando nós fomos criados, o Senhor, Ele não simplesmente deu uma ordem, como o haja. Houve toque, houve ali relacionamento. Então, as digitais do Pai, das mãos do Pai, está sobre a nossa vida. E eu queria te falar sobre isso, de essência. Se você ainda não sabe qual é a sua essência, eu queria te dar um norte muito significativo. Esses tempos são tempos de choro, são tempos de lamento. Muitos estão pelo mundo inteiro enterrando os seus entes queridos, não só pela morte do Covid-19, né, o famoso coronavírus, mas também por outras doenças, e que acaba por morrer nessa época, se associa também a isso. Então, uma comoção muito grande no mundo inteiro. E na terça-feira eu estava aqui conversando com o pastor Melk a respeito disso, da essência. Porque o Senhor, quando Ele começou a dar a orientação para que as coisas começassem a existir, o haja do Senhor, Ele criou os mares. E depois de criar os mares, Ele deu ordem ao mar que criassem os peixes. Então não foi o Senhor diretamente. A essência do peixe é o mar. Mas o peixe também ele respira do oxigênio que tem na água, né? E a gente sabe que os grandes mamíferos, as baleias, eles precisam vir
de tempo em tempo à tona para respirar esse oxigênio e voltar. Mas por que quando você tira um peixe da água, mesmo a terra estando repleta de oxigênio, ele morre? Porque você tira ele da essência que ele foi criado. Então existem coisas que a essência de criação foi o mar, existem coisas que a essência da criação é a terra, e existe nós, que a essência da criação é o Pai. Então quando você é desvinculado disso, nessa independência que nós falamos aqui, você acaba morrendo, porque a sua essência é o Senhor. Então eu quero falar um trecho de uma música aqui muito antiga do João Alexandre, que dizia o seguinte: Brasil, olha para cima, existe ainda uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança, volte os teus olhos para Deus, o justo juiz. E quando a gente consegue entrar nessa dimensão de olhar para o céu, de olhar para Deus Todo-Poderoso, a gente consegue entrar no que está lá em Crônicas. E eu sempre tenho repetido esse versículo no grupo de amigos, porque diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, do céu, eu, Deus Todo-Poderoso, ele dizendo agora, ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então você que crê nisso, que quer ter uma terra sarada, comece a exercer isso. Se humilhe, peça perdão, reconheça os seus erros, a sua falha, o seu pecado. Não entre na síndrome de Adão, que culpar o seu próximo é melhor do que você assumir os seus próprios erros. Você tem um lugar na sociedade, você tem um lugar na igreja, você tem um lugar em tudo aquilo que você anda, onde você bota o pé, o Senhor te dá por herança. Não havia folga no sábado, mas Deus enviou. Eu quero te contar um testemunho pessoal também. Eu fui trabalhar numa empresa, e foi a última que eu trabalhei de carteira assinada, onde a reclamação do povo era que não havia pagamento em dia. E aí uma pessoa chegou até mim e falou: cara, esse cara que te botou aqui, ele não é seu amigo, ele não gosta de você, brincando, porque é um amigo que havia me indicado, porque aqui não se paga em dia. E eu conversando com ele, eu falei assim: eu dou um decreto hoje, que a partir de agora os pagamentos serão em dia. E sabe o que aconteceu? Na época que eu estive ali, o pagamento não só foi em dia, mas foi antecipado. E eu cheguei até essa pessoa e perguntei: e aí, como é que está? Não, é uma fase. Então eu quero dizer para você que nós, que temos esse entendimento, que temos essa fé em Cristo Jesus, no Deus Todo-Poderoso, nós podemos sim mudar a situação de uma cidade, mudar a situação de uma empresa, mudar a situação de um continente. Então busque isso e faça desse momento um momento que você se achegue mais para as coisas do eterno, para as coisas de Deus. Porque a nossa essência não nos permite que as coisas do mundo tomem o lugar daquele que é o nosso Criador. Então por isso a Bíblia está dizendo que para o homem de Deus, a amizade com o mundo é inimizade com ele. E nós às vezes estamos nos achegando mais para as coisas desse mundo, e quando adentra uma questão dessa, nós entramos em pânico. Mas quando nós temos o firme fundamento da rocha que foi falada aqui na minha casa, está na rocha que é Cristo, isso não me abala. E eu quero estender isso até você, povo de Deus. Se você ainda não conhece Yeshua, se você ainda não conhece Cristo, se você quer entrar em contato conosco, nós vamos deixar o contato. Você pode fazer a sua pergunta, você pode entrar em contato com a gente para tirar as suas dúvidas. Mas eu quero declarar sobre a vida do Brasil que há uma esperança de sermos novamente felizes. O justo juiz está com os ouvidos atentos ao clamor do seu povo. Então é uma hora de clamar e de pedir: Senhor, perdoe os nossos pecados e sara e cura a nossa terra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pegando aí, carona em tudo que o mestre Flávio, o mestre Anderson falou, esse tempo
falar agora desse tempo, sobre a minha experiência com o que está acontecendo. Como eu falei lá no início, me faz lembrar o profeta Isaías, quando eu entro na casa de Ezequias e falo o para ele: arruma a tua casa, coloca a tua casa em ordem. Então eu entendo que é o próprio Deus se manifestando nesse tempo e dizendo assim pra gente, ó: homem, volte a ser o pastor da tua casa. Mulher, volte a ser a mestra da sua casa. Filhos, voltem a ser discípulos. Porque, como o nosso apóstolo falou no início, a correria do dia a dia fez com que a gente perdesse o foco. Fez com que a gente começasse a enxergar tudo embaçado dentro da nossa casa. E você vê grandes líderes de denominações grandes, né? Que em cima das plataformas com microfone é uma coisa. Você quer conhecer a origem do líder? Visite a igreja dele, a casa dele. Porque lá é o Mateus 6,6 da vida dele. Porque Deus só se manifesta fora depois que ele se apresentar, se manifestar no pessoal, no íntimo de cada um de nós. Então eu aprendi muito, eu estou aprendendo muito nesses dias. São 15 dias, né? Quase já um mês já dessa febre que tanto se fala. Eu aprendi muito que, tipo assim, você já reparou que talvez você não estava olhando para sua esposa como você deveria olhar? Homem, você já reparou que talvez você não estivesse observando tanto os seus filhos como você tinha que observar? Aí eu vou pegar algo aqui que eu ouvi do apóstolo Ezequiel, que ele falou algo muito tremendo. A manutenção, a alimentação, você consegue fazer andando, mas a manutenção você só faz parado. Você não tem como fazer a manutenção do seu carro ele andando. Você tem que parar. Então Deus usou esse tempo agora para nos parar. Cancelar nossas agendas, cancelar os nossos compromissos, cancelar o casamento, cancelar a viagem de lua de mel. E eu tive que entender. Eu tive que entender que Deus queria tratar algo pessoal ainda com a minha esposa, com a minha futura esposa, comigo como filho dentro de casa. Na hora a gente toma um choque, a gente até ameaça falar o idioma de Satanás, murmuração, que é o idioma de Satanás. A gente até tenta expressar algumas línguas, mas quando você entende o tempo de Deus que Deus está tratando, o que eu fiz? Bendito seja tu, Adonai, que nos prepara para um propósito eterno. Ah, Luizinho, você está querendo dizer que se talvez Jesus voltar antes e você não casar, você vai ficar feliz? Óbvio. Se você quiser ficar aí, curtindo a festa de casamento, pode ficar, porque eu prefiro ir. Eu prefiro me encontrar com o noivo. Então, dentro disso tudo, eu vejo que Deus está colocando a nossa casa em ordem. E mediante ao que o mestre Flávio falou sobre o Shabbat, eu entendo que o Shabbat, eu li isso esses dias, já li várias vezes, mas eu entendi agora, diante do que a gente está vivendo essa Teshuvah, com a sala de oração, com o Shabbat, que Deus só disse uma coisa, ele deixou bem claro o que é o Shabbat. Porque a palavra diz que em 6 dias Deus fez todas as coisas, né? E no 7º ele fez o quê? Só que aí, o que ele quis dizer? Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu, seu Deus, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, para as vossas emoções, porque as nossas emoções em 6 dias ela fica aguçada, a gente corre, e no 7º dia que ele faz? Eu vou transferir a minha paz que excede todo entendimento dentro do seu Shabbat. Se separa, me ouça. E aí você vê no verso 30 que fala: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se você está fazendo a obra de Deus e está ficando cansado, querido, eu tenho uma triste notícia para te dizer: você não está fazendo a obra de Deus, você está fazendo a sua obra. Porque se você guardar o Shabbat, você vai entender o descanso de Deus para a tua vida. E é incrível isso. Isso é bíblico, querido. Isso não é raciocínio do mestre Flávio, do mestre Antes, do apóstolo Silvio, da minha pessoa, não. Isso é bíblico.
O descanso é bíblico. É bíblico. Você não consegue produzir muito se você ficar 365 dias trabalhando. O que você vai conseguir é o quê? Um burnout, uma estafa e doenças, enfermidades na sua alma, no seu espírito. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: o Shabá, ele é a maior prova de que você é o seguinte: você pode até ser livre, mas isso não significa que você é liberto. Existe uma grande diferença entre ser livre e ser liberto. Eu vejo algumas pessoas que foram livres, cometeram crimes ou outras coisas, foram livres, mas não são libertos, continuam cometendo os mesmos crimes aqui fora. Então o Shabá, ele nos dá esse entendimento, ele nos torna livre e liberto da escravidão, porque muitos conseguem ser até ficar livre do Egito, mas não liberto da cultura do Egito. Tanto que quando Moisés se chega a sarça, o que ele fala? E que a sarça fala para ele, que Yeshua se manifesta através dessas falas: Moisés, tira o Egito que está nos teus pés, porque essa terra aqui é santa. Porque a sandália ainda era do Egito. A gente às vezes quer chegar a obedecer Deus diante de Deus com algumas culturas do Egito, com algumas coisas entranhadas dentro de nós ainda que é do Egito. Então, esse tempo é oportuno para isso, para você arrancar o Egito dentro de você, porque é muito fácil ser livre, mas é muito difícil ser liberto do Egito. E a esperança do mundo é a última que morre, mas a nossa, ela ressuscitou. Amém? Deus abençoe a todos, queridos. Que beleza, né? Tá aí uma baita de uma aula, né? Um bate-papo, uma mesa, uma forma de nós estudarmos a palavra de maneira bem descontraída, né? De uma maneira bem tranquila mesmo. Que na verdade é um dos nossos módulos, que nós falamos sobre tempo, sobre festas, sobre calendário, coisas que nós colocamos ao Senhor nesses momentos aqui, e aos senhores, né? Aos jovens, os mocinhos e as mocinhas que estão nos acompanhando. Nós desde já agradecendo muito a vocês pela audiência de vocês, né? Pelo tempo dispensado a nós aqui. Mas na verdade você passou por uma boa aula, né? 2 tempos de aula de 50 minutos. Nós creio que a gente nem a isso vai chegar, mas se chegarmos, é um bom tempo para esse tempo. Preste muita atenção, né? Que tudo que foi falado aqui foi dito lá atrás, foi dito lá no Éden para Adão e Eva, foi dito para os primeiros humanos da humanidade, foi dito quando o povo saiu do Egito, foi dito pelos profetas, foi dito pelos juízes, foi dito por nosso Cristo, foi dito pelos apóstolos e seguidores posteriores ao Cristo. Isso precisa ser dito e editado por nós na humanidade. Deuteronômio 28 diz assim: e será que, preste atenção na colocação, e será que, se ouvires, uma grande diferença está em você escutar e ouvir. Quem escuta percebe um som, mas não dá atenção a esse som. Aquele que ouve, escuta e pode escolher guardar ou não guardar. Aqui está a gravidade da coisa. Porque quando você sabe o que tem que fazer e não faz, você se condiciona a ser punido ou ser absolvido. Vai depender dos outros. Então preste muita atenção. E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar, primeiro você guarda, depois você concede a outros os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Brasil, nós somos chamados a isso. Muito se falou do avivamento nos últimos 30 dias.
Bem-vindo ao novo avivamento, se é que nós podemos chamar assim. Bem-vindo a essa nova perspectiva de Deus condicionar o mundo, novamente voltar o mundo à glória dele. Qual é o verdadeiro avivamento? É você sair da morte. Avivamento, a palavra avivamento está atrelado à morte, está atrelado a você sair para a vida. Avivamento, ou seja, algo que não existia passa a existir em movimento. Então o que o Eterno está fazendo conosco? Igreja, ei, você que é bom, filho de Deus, atenta às minhas palavras. Nós iremos sair muito bem dessas situações porque estamos voltando aos bons costumes, ao que vovó, vovô, bisavô ensinavam. O cuidado de estar à mesa, o cuidado de você participar de uma mesa com cuidado. Eu lembrei aqui que a única coisa que eu não tinha esterilizado ainda tinha sido essa caneta. Quando eu peguei aqui, eu peguei o álcool, passei no cuidado, mostrar que eu sou ser humano. E assim deve ser a sala, as pessoas estão tendo cuidado. Os nossos celos, tudo você precisa ter cuidado, porque as coisas estão mudando. E estão mudando por fora para que você mude por dentro. E qual é a maneira de nós mudar por dentro? Deixar a palavra sair. Você sabe o que tem que fazer. Você sabe o que é certo. Você sabe que milagre não é para aquele que pode fazer e não faz. O que pode fazer e não faz, ele é cometido por benevolência, por misericórdia, por tantas outras coisas da bondade que há no coração do Pai. Milagre, ele acontece em situações e em pessoas que precisam da intervenção de algo que não pode ser realizado na terra. Como o mestre falou, não existia folga, passa a existir. Por quê? Porque Deus criou o Shabat, o sétimo dia, não foi para que ele seja apenas glorificado, mas é para que o Filho tenha um tempo de glória com ele. Ou seja, o Pai chama o mestre Flávio, né? Flávio, você tem interesse? A resposta é o que eu mais queria para esse tempo. Lá atrás não tinha importância, porque ele não tinha ainda suscitado dele essa glória que ele vive. Se é certo, se é errado no meu pensamento, no meu entendimento, não me condiz julgá-lo, não me condiz falar dele, porque cada vida ela vai ser prestada a conta de como ela está sendo vivida, e não é para mim, é para o dono da vida. Então, como eu Flávio ter o entendimento, e para esse tempo é o que ele melhor queria. Então toma, filho, isso é milagre. Chego numa empresa, está tudo bagunçado. Chegou o Filho de Deus, dotado da palavra de Deus. Mudou. Até ontem era assim, mas a partir de hoje mudou. Ele determinou, o mestre antes determinou. Aí o profissional antes diz algo como profissional que pouca gente. Mas depois todo mundo começou a o quê? A ser beneficiado pela palavra. Se hoje atentares a palavra, se deres ouvido da minha palavra, se cumpre o quê? O que o Luiz falou. Essa hora já era para o Luiz estar casado. Hoje. Daqui a pouco era para ele estar já se preparando para a gente ter em família uma festa. Daqui a pouco ele está vivendo para viver intimidade. Cadê a tristeza dos olhos dele? Agora ele deu uma franzidinha ali na testa, né? Porque, mas já voltou a sorrir. Por quê? Quem governa a nossa vida é Deus. Então, se você está atento, se você der ouvido às palavras que estão sendo ditas nessa mesa, ao relato bíblico que está saltando, você vai ser condicionado a ser um endereço, a ser um vulcão, a ser uma nascente, a ser alguém, uma pessoa que vai ter a emanação da glória, que vai ter a emanação de milagres. Então você precisa entender isso, você precisa compreender isso, porque o que o Luiz está fazendo no dia que marcaram, que o cartório marcou, que ele e a noiva dele entenderam, é hoje o dia do nosso casamento. O que ele está fazendo? Mediante a todo o quadro, Deus muda tudo, a vontade permissiva de Deus acontece. O
porque eles se portam como um discípulo. Falar em discípulo, domingo o profeta Saul Alexandre, me pediu para ministrar, e ele vai falar, ele vai incluir uma coisa muito bacana, que eu ainda não tinha parado para pensar, existe um louvor aí, que fala muito sobre a questão, por que você largou a rede, quem mandou você largar, é lindo o que ele vai trazer. Eu confesso para você abrir um leque, um horizonte, porque a Bíblia ela se renova. Então domingo às 19 horas o profeta Saul Alexandre vai estar trazendo uma palavra muito bacana sobre discípulos. Então essas questões é o que nós precisamos demais entender. A Bíblia tem um ofício, e qual é o ofício? Qual é a responsabilidade que nós temos? Se você sabe algo, você, a partir da ciência, do saber desse algo, você é responsável. Olha só, tudo que está acontecendo hoje no mundo é para trazer a responsabilidade da igreja. Muito mais do que um antídoto, você tem uma palavra de vida. Qual é a palavra? Está sendo suscitado isso dentro de você. Não tem como, não há como. Dia 8 de março agora, nós celebramos a festa de Purim, o festival de Purim, que não é uma ordenança bíblica como a Páscoa é, como o Pessá é. É um festival, o livro de Esther fala sobre uma mudança. Lá em março já estava acontecendo essa mudança no mundo, e nós, os brasileiros, a nossa autoridade se preparando. Nós celebramos a mudança de sorte, porque eu tenho certeza que uma das palavras que vai acontecer na igreja local é que até tabernáculo, se ele não voltar, ninguém morre. Já teve gente no CTI, já teve gente sofrendo um acidente, já teve família se acidentando em vias de velocidade, em rodovias de velocidade, mas o Senhor tem guardado. Se você tem a palavra, guarde a palavra, declare a palavra, guarde a sua casa, guarde a sua rua, guarde a sua região. Esse é o ofício da igreja. Nós somos filhos de Deus e temos a palavra do próprio Pai, que Ele estaria conosco, que não nos abandonaria. Temos o Espírito Santo, a verdade municiada em nós, e temos a palavra do próprio Cristo, que diz que eu e você, nós faríamos ações, obras maiores do que a que Ele fez. E aí? Você tem essa ciência? A responsabilidade do que você faz ou deixa de fazer é sua. Contextualizando para o nosso texto, para o nosso contexto, o nosso presidente liberou uma palavra. O nosso presidente é uma pessoa humana. Aí ele tem responsabilidade. Mas eu e você, com certeza, hoje, se nós não estamos lá, porque nós não tínhamos condições totais de estar lá. O que é condição total? É você ser preparado, é você querer, é você ver as coisas acontecerem para você estar lá, mas a vontade de Deus é que fez o nosso presidente Jair Bolsonaro estar lá. A pressão que ele está sofrendo é ele que foi chamado para sofrer. É a família dele. Compete a mim julgá-lo? Não. Compete a mim falar dele? Não. Compete a mim orar pelas nossas autoridades, como a palavra diz e como o mestre Anderson citou aqui. Todo aquele que fala contra a autoridade, fala contra o próprio Deus. E pode você perceber que no íntimo dessa fala tem uma coisa chamada ganância. Tem uma coisa chamada dinheiro, que é um senhor. Todo homem e mulher que perde o senhorio de Deus e assume o senhorio do dinheiro, o senhorio do cifrão, comete quebras de regras, comete quebras de estatuto e levanta entre ele e Deus uma coisa chamada iniquidade. Levanta sobre ele e Deus uma barreira, que é algo que o próprio Deus diz, que há uma separação por escolha do ser humano. Então o nosso presidente disse muitas coisas,
confesso que eu o admiro. Ele podia ser melhor na colocação das palavras, mas ele é ser humano. Se ele não errar, com certeza a gente perde o nosso presidente, que Deus vai tomar ele como tomou Enoque. Então ele é nocivo e passivo aos erros. Não estou aqui levantando bandeira partidária, estou dizendo para nós orarmos pelo nosso presidente, que é a função da igreja, que é a função das pessoas de bem, as pessoas que querem o melhor dessa nação. O nosso governador Witzel, ele começou a fazer algumas alterações estaduais. Por quê? Porque o nosso presidente, a maior autoridade, começou a liberar palavras de que algo precisa ser mudado. E o nosso governador, por ser uma pessoa que hoje está abaixo dele, começou a compreender que o presidente estava falando algo que merecia atenção e não era algo irrelevante, era algo relevante. Ele começou a tomar ações para começar a haver uma retomada de algo que precisa ser retomado. Nós aqui de São João de Meriti, Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, nós temos um decreto municipal que até o dia 6/7 nós temos que manter o estado que nós estamos mantendo. Mas daqui a pouco o nosso prefeito, Dr. João, ele deve também mudar alguma coisa. Por que eu estou citando isso para vocês? Reparou? O presidente libera uma palavra. Esse presidente que liberou a palavra já automaticamente mexeu com o governante do nosso estado. E o nosso governante do nosso estado, as ações com certeza vai mexer com o governante da nossa cidade. Que tal você deixar aquele que tudo governa começar a mudar as coisas dentro de você? Porque agora nós podemos falar. Esse vírus, ele é perigoso no índice de propagação. Quer dizer, ele não é letal como toda a transformação que o Aedes aegypti proporcionou durante vários anos. Ele não alcança criança, jovem, média idade e idosos. O foco dele é o pessoal de idade, o foco dele é o pessoal com problema. Ele é letal para isso. Mas nós já enfrentamos vírus muito piores. O H1N1 é muito pior. O problema é que esse vírus veio para mexer com a humanidade no seguinte sentido: nós precisamos nos importar mais com o próximo. Eu preciso me cuidar mais, porque eu me cuidando mais eu vou cuidar do próximo. Esse vírus é o que os mestres do evangelista falou aqui. É algo que vem com a permissão de Deus para nos transformar em pessoas melhores. Então, com isso, não ceda a sua alma ao seu desespero. Não entre em colapso. Pelo contrário, deixa a palavra de Deus transformar você. Deixa o Senhor mudar o seu querer e a sua vida. Porque de uma coisa nós temos certeza: Ele governa, e aquilo que a igreja precisa fazer em governo, ela vai começar a fazer para fora das portas dela, porque a gente começou a fazer dentro das nossas casas. Grande vai ser a alegria quando nós nos reunirmos. Então agradeço muito a Deus esse tempo, né? Agradeço aos filhos que aqui estão, às famílias, né, que estão com certeza em cobertura, porque é um tempo que nós temos que ter cuidado para sair de casa. Tomamos todos os cuidados, estamos sob as bênçãos dos nossos familiares e queremos que as nossas casas elas continuam embaixo do sangue do Cordeiro, embaixo das mãos do Altíssimo. E nós queremos profetizar isso sobre a sua vida. E desde já, né, agradecer a você que gastou 5, 10, que vai estar vendo ainda, viu tudo, está vendo ainda, você que vai ver depois. Nós abençoamos a sua vida, para que você se sinta parte do corpo do governador Cristo, do governador de toda a terra, do Salvador Jesus, do nosso Mashiach, daquele
partícula de Deus que veio, deixou o lugar celestial de glória e habitou entre nós os homens para nos ensinar como nós, seres humanos, temos que viver. Precisamos tomar posse de quem nós somos em Cristo. Ele é o governador e deixou o governo para você, para mim, para sermos melhor como pessoa, termos um melhor caráter, prepararmos uma personalidade e alinharmos ela à personalidade daquele que é o exemplo, que tem a estatura de ser exemplo. Então é isso. Seja mais essa pessoa. Te agradeço muito por você estar aqui. Vieram algumas coisas aqui. Quero agradecer a galera do colégio Paulo Freire, lá em Queimados. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe a diretora desse colégio, que é uma benção, A diretora é uma benção. É uma gatinha, mas também é casada com o Machado. Deus abençoe a galera aí. Júnior, que Deus te abençoe aí em Nova Iguaçu, viu? Obrigado pela sua presença, Aos filhos, e sogros do Anderson, Marli e Carlos Roberto, que Deus abençoe vocês, filhos. Obrigado a todos que estão nos acompanhando, tá? A chat ainda continua aberta. Se você tem pergunta, vai mandando aí, que a gente semana que vem vai responder. Agradecer demais, a Karen, e a Railane, galera que nos dá o suporte do TV Imersa. É maravilhoso, ter mãe de filha, ser casada e estar mandando tudo aqui para que a palavra se cumpra. Para Karen é mais fácil. Vem cá, Karen, rapidinho, vem cá, Karen. Deixa eu te mostrar aqui que na outra transmissão foi a Railane que apareceu. Faz uma carinha sorridente, bonita. Gente, a Karen é essa jovem aqui, tá? Eu quero anunciar para você, como família, ela é uma guerreira de Deus, mas ela está solteira, tá, gente? Deus abençoe. Eu não poderia, porque a gente precisa cada vez mais viver uma coisa, a leveza da vida. E isso é maravilhoso. Então eu não posso dizer para você, vai casar com a passista que está lá. Não. Eu estou dizendo para você algo legal, que é simples. Nós, três, e a Railane, somos casados. O Luiz ia casar hoje, vai demorar alguns dias. A Karen está solteira. Assim deve ser a família. Simples, gente. Então viva a simplicidade do reino, viva a alegria do reino, seja uma igreja feliz. Se você precisar de algo, nós estamos atendendo aqui, porque é o nosso ofício como pastores, presidentes e alguns outros líderes que se sentem chamados. Nós precisamos estar aqui tomando todas as precauções para não sermos um propagador do vírus, mas nós não podemos deixar e fechar a igreja por completo. Por quê? Porque a igreja é um baita, o melhor hospital da alma que existe, com os melhores doutores, ou enfermeiros, ou pessoas preparadas para tratar de vidas, cirurgiões espirituais. Contamos com os melhores, interventores, porque nós andamos com o doutor dos doutores. É ele que faz o operar de cada coisa. Então que você seja muito abençoado. Te aguardamos amanhã, te aguardamos domingo, e assim que Deus nos permitir estar junto em família, nós vamos estar. Muito obrigado, que você tenha um dia espetacular, cheio da glória de Deus. Guarde as palavras de Deus, que você vai estar guardado de todas as coisas. Valeu? Muito obrigado. Deus abençoe. Shalom, shalom.